gostado, que você tenha se alegrado. Talvez você tenha percebido assim, cara, acho que eu tenho que ler um pouquinho mais a Bíblia. Então é ótima coisa para você fazer nesses dias de quarentena e até fora dela. Ler a palavra de Deus. A gente estava aqui brincando e é muito importante para o nosso dia a dia, é muito importante para a nossa vida, nós basearmos tudo que nós temos na palavra de Deus. Toda a palavra de Deus, toda a Bíblia aponta para Jesus, tudo aponta para Ele. E é muito importante, se nós quisermos conhecer Jesus, como nós cantamos muitas das vezes, que eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, e conhecer Jesus não é saber seu nome no hebraico, Yeshua, e ficar repetindo, não é você ir à igreja todos os domingos, todos os cultos, assistir todas as lives possíveis. Conhecer Jesus é ser amigo íntimo de quem Ele é, conhecer quais são os desejos do seu coração, obedecer a sua palavra e obedecer os seus mandamentos. Então, nesse momento onde nós meditarmos na palavra de Deus, nós vamos depois estar orando pelos pedidos de oração. Eu convido você a mandar uma mensagem para alguém que precisa conhecer Jesus, alguém que você tem falado de Jesus para essa pessoa. Manda o link do culto, chega lá no grupo da igreja no WhatsApp, bota mais uma vez. Se está sentindo falta de alguém aí nos comentários, você vai rolando, alguém que não tem comentado nada aí, está quietinho assistindo o culto, convida essa pessoa para assistir, porque nós temos que espalhar a palavra de Deus a todo momento, a todo tempo. E nesse tempo, ainda mais nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo, nós estamos vivendo um tempo assim que você pode conversar com as pessoas mais velhas, a pessoa talvez mais velha que eu conheça e tenha gente simples para conversar, é o meu avô tem 86 anos, e 86 anos de idade, ele nunca viu um tempo como nós estamos vivendo agora. Ele nunca viu um tempo onde as pessoas tinham que sair para a rua de máscara, as pessoas não podiam se cumprimentar, a igreja não podia se reunir, você não podia ir fazer um lanche no restaurante, fazer numa lanchonete, você não podia ir num shopping, num cinema, na praia, você não pode muitas das vezes nem trabalhar, pegar um transporte público. Nunca vivemos um tempo como esse. Eu não sei quanto tempo você está sem sair de casa. Se você quiser botar aí nos comentários quantos dias você está sem sair de casa, você pode botar. Mas quantos dias você está sem sair de casa? O máximo que você fez foi ir ao mercado. Nós aqui que estamos na região oceânica, há quanto tempo então que você não vê o mar? Há quanto tempo que você não vê a praia? Você sente falta de fazer uma caminhada, de tomar um sorvete com sua namorada, com sua esposa, com seu marido, com a sua família, de fazer algo diferente, de ficar trancado dentro de casa. Então, gente, nesse tempo nós temos que aproveitar bem a nossa quarentena. Não sei o que você tem feito. Se você tem trabalhado no tempo livre, você tem assistido todos os filmes da Netflix, você liga a Netflix e vê assim, caramba, não tenho mais filme para assistir. Se você chega e liga a televisão e já sabe todas as coisas que vão acontecer no jornal e você só vê desgraça, desgraça, desgraça. Não sei o que você tem feito. Particularmente, muito tempo que não entro para assistir uma televisão. Eu fico envolvido com obra, coisas do casamento, as coisas da igreja, eu estou fazendo um curso online, então eu fico tão envolvido com isso que tenho pouco tempo para assistir TV, para assistir algum filme. Então, nós temos que aproveitar bem esse tempo. Não sei como que você vai sair dessa quarentena, mas se nós formos olhar a Bíblia, a palavra de Deus, nós temos exemplos de homens e mulheres de Deus que passaram por uma quarentena, vamos assim dizer. Davi passou a sua quarentena no deserto, fugindo de Saul. Ele entrou como um fugitivo no deserto e saiu da sua quarentena, do seu deserto, como um rei. Jesus, a partir do momento que o Espírito Santo desceu sobre ele, ele foi guiado para um deserto, e nesse deserto é onde ele mostra para todos o seu ministério que ele é o Filho de Deus. Ele vence suas tentações, as tentações que o diabo coloca na frente dele, e vence e mostra a todos, prova seu ministério como Filho de Deus. Então, como você vai sair dessa quarentena? Você vai sair dessa quarentena, desse tempo de confinamento, mais íntimo de Deus ou mais distante de Deus? Você precisa dessas 4 paredes da igreja para ser amigo de Deus. Você precisa estar reunido com os nossos irmãos para você ser amigo de Deus. Claro que isso é maravilhoso, nós sentimos falta. Quem está sentindo falta dos abraços, das risadas, das brincadeiras, do momento de comunhão, da coinonia, do louvor? Nós estamos sentindo falta de tudo isso, mas a nossa confiança em Deus, a nossa intimidade com Deus não pode estar baseada nessas coisas. Nossa intimidade com Deus deve estar baseada no nosso relacionamento com Ele, na nossa intimidade com Ele. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí onde você estiver, na carta de Paulo
aos Romanos. Paulo escreve essa carta aos Romanos e é uma carta muito rica. Se você chegar hoje na sua casa, é a mania de falar, quem que pregar, quem está na igreja, né? Mas você aí já na sua casa, se você antes de dormir, pegar a sua Bíblia, abrir no livro de Romanos, em 1 hora você lê o livro de Romanos todo. Pega um caderninho, pega um marca-texto, marca aquilo que te interessa, que Deus fala ao seu coração. Mas lá em Romanos, capítulo 5, nós vamos ler o versículo 18 ao versículo 21. Só para lembrar você, hoje nós estamos ao vivo. Então, quando nós pregamos ao vivo aqui, não dá para a gente colocar o texto da mensagem aí embaixo para você. Mas quando essa mensagem for disponibilizada no YouTube, vai estar para você. E outra coisa que me pediram é para falar mais devagar. Então, eu vou falar um pouco mais devagar para vocês. Tá bom? Mas vamos lá. Romanos capítulo 5, versículo 18, diz assim: consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nessa carta, Paulo está explicando à igreja de Roma que pelo pecado de um só homem, toda a humanidade foi condenada, ou seja, pelo pecado de Adão, no jardim do Éden, todos nós nascemos condenados. Todos nós nascemos pecadores. Todos nós nascemos afastados de Deus pelo pecado desse homem, Adão. E ele fala que pela obediência de um só homem, ou seja, Jesus, todos nós fomos justificados desse pecado. Todos nós fomos libertos do peso desse pecado. E Paulo fala sobre isso. Fala de nós não vivermos sobre o jugo do pecado. E muitos de nós têm vivido a sua vida sob o jugo do pecado. Talvez você tenha lutado anos e anos e anos contra um hábito, contra um pecado, contra algo que rouba a sua intimidade com Deus, pensando somente naquela situação de Adão, e você está condenado por causa do pecado de Adão. Você tem a sua natureza adâmica, mas Jesus Cristo veio à terra para nos salvar, para tirar o pecado das nossas vidas, nos restaurar e nos fazer nova criatura. Então não tem por que você viver preso e agarrado o que está no passado. Por que o diabo foi condenado? O diabo foi condenado porque ele queria ser igual a Deus. Com certeza o diabo no céu, ele olhava para Deus, Deus no seu trono de glória, Deus no seu trono de poder e majestade, anjos e querubins cantando, as 4 seres viventes se prostrando diante dele, os anciãos se prostrando diante de Deus. E com certeza o diabo pensou, poxa, se ele recebe toda essa glória, eu que sou um cara que, vamos dizer assim, vamos contextualizar, já que ele era um ministro de adoração no céu, eu que canto bem, eu que toco bem, eu que tenho carisma, eu que tenho seguidores, afinal 1/3 dos anjos foi com ele, eu que tenho seguidores, eu que tenho meu público, eu posso ocupar esse lugar também, eu posso ser como Deus. E qual foi o argumento que o diabo usou com Adão e Eva? Que eles seriam igual a Deus, se eles comessem naquele fruto, eles seriam igual a Deus, e todos nós sempre quisemos ser igual a Deus. Toda a humanidade sempre quis ser igual a Deus. Se você estudar a cultura grega, se você estudar a cultura romana, os homens se autoproclamavam deuses, porque eram guerreiros, tinham vitalidade, tinham muitos filhos. O grego buscava aquele exemplo de homem perfeito, moral, na ética, tudo isso. Então eles se proclamavam deuses, eles se admiravam e se achavam deuses. E muitos de nós hoje vivemos numa época de autodependência, autossuficiência. Assim como aqueles homens queriam ser deuses, nós temos sido os deuses das nossas vidas. Nós achamos que não temos que dar satisfação para ninguém. Por que nós vamos ter um pastor que vai estar responsável, que ele vai poder me orientar, se eu posso viver por mim mesmo? Por que eu vou obedecer a uma liderança que Deus institui na minha vida? Por que eu vou obedecer essas pessoas se eu posso ser o meu próprio Deus?
se eu posso fazer o meu próprio Deus, olhar para Deus e modelar Deus de acordo com aquilo que eu acho que é certo, enquanto Deus tem falado coisas para mim, Deus tem falado coisas para você, que têm que ser transformadas. Hoje as pessoas não querem ser ensinadas, as pessoas não querem aprender a palavra de Deus, as pessoas não querem se submeter à palavra de Deus, as pessoas não querem ser transformadas, elas querem viver agarrados ao seu passado, a quem ela já foi um dia, e eu falo isso por experiência própria. Tiveram experiências que eu tive na minha vida, que durante muito tempo eu me agarrei a elas e aceitei a condição que eu vivia, por causa dessa experiência. Eu achava que isso era que ia determinar minha vida, determinar meu futuro. Essas pessoas não querem abrir mão dos seus conceitos, para viverem a cultura do reino, para viverem a cultura do céu, para viverem a cultura que Deus estipula e cria para a nossa vida, e assim as pessoas perdem o que existe de mais importante, que é o relacionamento e a intimidade com Deus, porque Deus cria o homem justamente para ter relacionamento com Ele. A Bíblia fala que todos os dias, todas as tardes, Deus descia ao jardim para encontrar Adão e Eva. Você pode imaginar a sua comida preferida, imaginar que Deus chegava, ting-dong, tocava lá na porta de Adão e Eva, eles abriam a porta, a campainha tocava, e era Deus com um lanchinho da tarde, com uma conversa, com um bate-papo agradável. Todos os dias Deus descia e tinha intimidade com o homem, e talvez isso foi o que plantou no coração de Eva o desejo de ser igual a Deus. Não sei se você já passou por essa situação, mas você já conversou, já teve um bate-papo com uma pessoa tão legal, tão boa, tão de Deus, tão cheia de unção, que você pensa assim, poxa, eu quero ser igual a essa pessoa, eu quero seguir os passos dessa pessoa. E com certeza Eva e Adão olhavam para Deus todos os dias conversando com Ele e pensavam, poxa, nós queremos ser iguais a eles, iguais a Ele, nós queremos ser parecidos com Ele. E o diabo chega, seduz Eva e fala, se você comer desse fruto, vocês vão ser igual a pessoa que você tanto admira. E o que é interessante lá em Gênesis 3, nessa passagem, é que o diabo não fala, a serpente não fala, olha, vocês vão ser os maiorais, vocês vão saber tudo. Não, até o diabo reconhecia a grandeza de Deus, até nas tentações de Jesus, o diabo reconhecia a grandeza de Deus. O diabo fala para Eva, olha, se vocês comerem desse fruto, vocês vão ser iguais a Deus. Vocês vão ser detentores de todo o conhecimento, de toda a sabedoria, vocês vão saber de todas as coisas, vocês vão entender a razão do mundo. E a Bíblia conta que Eva olha para a árvore, vê que o fruto era agradável ao paladar, come e dá ao seu marido Adão. E é a mesma forma que nós lidamos com o pecado. Nós passamos por situações tentadoras, passamos por situações que são difíceis, e o que acontece? Nós olhamos para o pecado e pensamos, poxa, deve ser bom. Eu ouvi uma frase nessa semana de um homem de Deus, pastor Luiz Eduardo Brito, o marido da Simone que estava aí, e ele falou essa frase para mim, eu guardei logo. Diz assim, enquanto o pecado não for amargo, Jesus nunca será doce. Enquanto o pecado na nossa vida tiver um sabor especial, tiver um gosto especial, Jesus nunca vai ser doce. E não existe nada mais doce no mundo do que a presença de Jesus nas nossas vidas, do que a presença de Deus dentro de nós. Nós temos que viver uma vida de combate diário ao pecado. E às vezes nós falamos assim, Paulo tinha um espinho na carne, e nós achamos que esse espinho na carne é uma espécie de pecado autorizado na vida de Paulo. Quantas vezes eu já conversei com pessoas que, quando são confrontadas sobre determinado erro na sua vida, falam, mas é o meu espinho na carne, como se Deus, ao criar o homem, a ter a obra redentora de Jesus, falasse assim, olha, todos têm que viver santo, mas cada um tem direito a um espinho na carne para fazer aquilo que gosta, quando não é. Quando Paulo fala desse espinho na carne, a Bíblia fala que ele lutava diariamente contra esse espinho na carne, contra isso que o machucava. E a pergunta é, se o pecado machuca você, ou se você já está tão acostumado. Se você peca, vai para sua casa, deita sua cabeça no travesseiro, e é mais um dia. Ou se machuca, ou se você se entristece. É essa frase que eu falei, que me marcou, eu guardei no meu coração, enquanto o pecado não for amargo, Jesus nunca será doce. Quantos de vocês que estão aí assistindo
querem experimentar a doçura de Jesus? Não vou pedir para você levantar a sua mão e nem pedir para você falar com o irmão que está do seu lado. E eu sinto muita falta de falar isso. Fala para quem está, o irmão que está do seu lado. Mas quantos de nós queremos experimentar a doçura de Jesus, mas não experimentamos porque estamos nos deliciando com os nossos pecados, com os nossos hábitos pecaminosos? O pecado não pode ser algo que nós aceitamos tranquilamente, como eu falei agora do espinho da carne. Eu tenho meu espinho da carne, como Paulo teve, então eu tenho essa licença para pecar, Deus me autoriza a pecar porque eu tenho esse espinho na carne. Não é assim que as coisas funcionam. Lá no livro de Gênesis, voltando a essa história, o pecado entra no mundo pela cobiça de Eva, pela cobiça de Eva de ser igual a Deus. Eu quero ser igual a Deus, eu quero ser parecido com Deus, eu quero ser igual como Ele, eu quero sentar na mesma mesa que Ele, eu quero sentar no mesmo lugar que Ele, eu quero ocupar a mesma posição com Ele, a mesma coisa que derrubou o diabo dos céus. E quando nós lemos, nós vemos que Deus declara a sentença. Deus fala ao homem que maldita é a terra por sua causa, do suor do seu rosto você comerá o seu pão, porque vieste do pó, e ao pó voltará. A mulher, Deus fala, olha, multiplicarei o seu sofrimento, seu desejo será para seu marido, e ele a dominará. E mais coisas que Deus fala. E para a serpente ele fala, maldita serás dentre os animais selvagens, sobre seu ventre você rastejará, eu porém inimizade entre você, a mulher e a sua descendência e a descendência dela, e o descendente dela lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. E a serpente deve ter pensado, poxa, agora eu estou lascado, eu conheço o poder de Deus, eu conheço tudo o que Ele fez, e agora Ele está dizendo que do descendente dessa mulher, vai ter alguém que vai pisar na minha cabeça, e vai me esmagar a minha cabeça. E para o judeu, só para fazer um parêntese aqui, sobre as promessas messiânicas, como tudo sempre apontou para Jesus, como tudo sempre, desde a criação do mundo, tudo apontava para Jesus. Na crucificação, isso o judeu acredita que na crucificação, Jesus é golpeado na cabeça e sobre ela é colocada uma coroa de espinhos, na tentativa de caçoar da promessa de comer o suor dessa terra, do pó dessa terra, dos espinhos da terra que Deus fala para o homem. Os pés de Jesus são pregados na cruz, na intenção do diabo debochar da promessa dos pés que iriam um dia esmagar a sua cabeça. E essa coroa de espinhos é de acordo com a profecia de Gênesis 3, que Deus diz que a terra produzirá espinhos, e a coroa é Jesus tomando a maldição da terra sobre ele. No judeu messiânico acredita nesse tipo de coisa, nessas coisas. E ao longo da história, a serpente pensando, um dia vai vir o descendente que vai pisar na minha cabeça e vai esmagar minha cabeça. Ela fica pensando, ela vê Abel, um homem que ofereceu um sacrifício agradável a Deus, mas Caim vai com inveja e mata. Então não é Abel. Então tem Noé, que era um homem íntegro na sua geração, constrói a sua arca, protege os animais, recria a humanidade, mas Noé assim, fica bêbado lá com sua vinha. O diabo olha e fala assim, cara, não é Noé. Aí nós olhamos para Abraão, que recebeu uma promessa de Deus, uma promessa que ele teria muitos descendentes, mas ele se deitou com a sua escrava, e o diabo pensa, a serpente pensa, não é esse cara. E depois tem Elias, o grande profeta de Deus, mas que fugiu com medo de uma mulher, e o diabo pensa, não é esse cara. Sansão, um nazireu que se entregou nas mãos dos seus inimigos por causa de uma mulher, foi humilhado. Depois aparece Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas que adulterou, que matou, que não construiu o templo ao Senhor, porque suas mãos estavam manchadas de sangue. Surge Salomão, um homem sábio, cheio de esplendor e glória, um homem que tem a sabedoria que nunca se viu na terra, mas ele se mistura com os pagãos, traz os costumes dos deuses dos outros povos para dentro do povo de Israel, até que surge Jesus Cristo. E por isso a palavra de Deus sempre apontou para Jesus, sempre apontou do Antigo Testamento, de capa a capa, a palavra sempre apontou para Jesus, sempre apontou que um dia chegaria alguém que morreria pelo pecado da humanidade. Como diz lá em Isaías 53, certamente Ele tomou sobre si os nossos pecados, pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos curados, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Todas essas coisas, porque tudo sempre apontou para Jesus. Chegou na terra o Filho de Deus, o Salvador, que tantas outras pessoas profetizaram
ao seu respeito. Tudo aponta para Jesus. E quando Jesus está caminhando e João Batista, seu primo, o vê, a primeira coisa que ele exclama, que ele grita para todos ouvirem é: vejam, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá em João 1, 29, Jesus veio ao mundo, Jesus morreu por nós para salvar a humanidade do pecado. A dádiva de um transbordando para todos nós é o pecado de Adão que nos afastou de Deus e a obediência de Jesus que nos reaproxima como uma ponte que nos traz de volta para o nosso Pai, para o lugar onde nós não deveríamos ter saído. Jesus veio até nós para restaurar essa ponte. Se você for ler a palavra de Deus, você vai ver que o véu se rasga de cima para baixo, porque a iniciativa é toda de Deus. Foi Jesus que veio até nós, foi Deus que entregou o seu próprio Filho. Lá em Gênesis 1, versículo 1, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Porque a Bíblia não mostra o homem perdido na escuridão, tateando à procura de Deus. A Bíblia não mostra isso, a humanidade nunca foi assim. Pelo contrário, a palavra, nós vemos que é na Bíblia e na humanidade, é Deus que vai até o homem. A nossa visão de Deus muitas das vezes é um homem velhinho, com as suas barbas brancas, sentado no seu trono, cheio de esplendor e glória. Mas nós temos que entender que foi Deus que foi à procura do homem. Foi Deus que criou os céus e a terra. Foi Deus que descia ao jardim para conversar com Adão e Eva. Foi Deus que, mesmo depois deles pecarem, Deus que foi à procura deles. Foi Deus que enviou o seu próprio Filho para morrer por nós, porque sem Deus nós não seríamos nada, nós estaríamos perdidos. A iniciativa é de Deus e o Evangelho é isso. É Deus indo atrás do homem, é Deus buscando ensinar o homem, é Deus buscando salvar o homem, é Jesus pregando salvação, libertação, mudança de vida. O Evangelho é isso, é Jesus atrás do homem. Nós não podemos pensar que o Evangelho é um convite para eu e você fazermos alguma coisa para Deus. Nós não podemos pensar que Deus é mais Deus ou menos Deus por causa dos nossos louvores. Quem somos nós para pensarmos que a glória de Deus depende dos nossos louvores, da nossa adoração? Nós não podemos imaginar a grandeza do nosso Deus que criou os céus e a terra e tudo que nele há, que criou o universo. Se você for parar para pensar na grandeza de Deus, é só você parar e pensar como universo. O universo nós sabemos que é algo sem fim, mas imagina que exista um fim nesse universo, e exista uma parede, e você pensa, o universo acaba naquela parede, mas aí a grande pergunta é, o que tem depois dessa parede? Só para você imaginar como é a grandeza de Deus, não tem fim, seu poder, sua majestade, a sua glória não tem fim. O Evangelho é um convite ao homem, não é um convite ao homem para fazer alguma coisa para Deus, porque Ele veio ao mundo para salvar todos nós que somos pecadores. E nessa perdição, Deus se revelou ao homem, porque se Deus não se revelasse ao homem, se Deus não tivesse enviado Jesus, nós estaríamos hoje igual aquele povo em Atenas que Paulo prega, que tinha um altar ao Deus desconhecido. Se Deus não tivesse vindo até nós, nós estaríamos como aquele povo, fazendo altares e adorando a um Deus que nós não conhecemos. Paulo chega e fala, esse Deus que vocês não conhecem, eu anuncio para vocês. Jesus veio até nós, lá em João, capítulo 1, fala, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Versículo 6, surgiu um homem enviado por Deus chamado João, ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que, por meio dele, todos os homens crescem. E no versículo 9, estava chegando ao mundo a verdadeira luz, a luz que ilumina todos os homens. Porque ele veio, nós podemos ter as nossas vidas transformadas. Porque ele veio, pode existir esperança para mim e para você. Eu não sei o que você tem hoje para oferecer diante de Deus. Talvez nesses tempos de quarentena, nesse tempo de crise que nós estamos vivendo hoje, você talvez tenha perdido seu emprego. Talvez você tenha uma diminuição na sua renda familiar.
Talvez você esteja passando por problemas emocionais, com depressão, com ansiedade. Talvez você tenha passando por alguma doença. Alguém que você conhece está doente, está sem resposta, sem solução. Eu posso te dizer com toda a certeza do mundo que Jesus Cristo é a solução para a sua vida, que Jesus Cristo é a solução dos seus problemas, que Jesus Cristo é a razão de todas as coisas existirem, que tudo aponta para Ele, assim como quando Lázaro morre e vão falar para Jesus que Lázaro estava morto, Ele fala que era necessária essa doença para que a glória do Deus Pai se manifeste. Comece a ver as situações difíceis que você enfrenta na sua vida como uma oportunidade para a glória de Deus se manifestar na sua casa, na sua vida e na sua família. Porque Jesus veio até nós, nós podemos ter as nossas vidas transformadas. Porque Jesus veio até nós, nós podemos ser libertos do pecado. Porque quando Jesus entra na vida de alguém, essa pessoa nunca mais é a mesma. Lá em Lucas capítulo 19, nós temos o exemplo de Zaqueu. Você conhece a história, nós conhecemos essa história, que Jesus estava passando por ali, Jesus estava caminhando por ali, e certo homem chamado Zaqueu, soube que Jesus ia passar, saiu correndo, subiu numa árvore, olhou para Jesus, e Jesus vira para ele e fala: Zaqueu, desce daí porque eu vou para a sua casa. E naquele encontro com Deus, naquele encontro com Jesus, Zaqueu conversa com Jesus, Jesus passa tempo com Jesus, a ponto de no meio do jantar, bater lá na garrafinha lá, no copinho, fazer: gente, atenção aqui, olha só, para a música, fecha tudo aí, eu quero fazer um pronunciamento. Quero dizer que se eu roubei de alguém alguma coisa, eu vou te restituir mais do que eu roubei. E Jesus olha para ele, sorri para ele e fala: hoje houve salvação nessa casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Quando Jesus entra nas nossas vidas, a nossa vida é totalmente transformada. Nós conhecemos essa história, seguida de um arrependimento de Zaqueu, que diz: olha, eu vou restituir tudo aquilo que eu roubei. Se você quer que Jesus entre na sua vida, se você quer que a sua vida seja morada de Jesus, primeira coisa que você tem que fazer, se arrepender dos seus pecados. Você não pode viver com Jesus carregando a bagagem de quem você já foi um dia. Joga essa bagagem fora, se arrependa dos seus pecados e creia que a sua vida vai ser transformada. Um outro exemplo de Jesus, da sua graça, do seu amor, uma passagem que eu gosto muito de lá em João, capítulo 5, versículo 1 ao 9, Jesus estava mais uma vez andando, e aquele paralítico no tanque de Betesda, que esperava alguém passar e jogá-lo no tanque, para que ele tivesse a chance de ser curado, Jesus olha para ele e faz uma pergunta que você gostaria que Jesus fizesse para você, eu gostaria que Jesus fizesse para mim nessa noite. Jesus olha para aquele homem sem esperança, rejeitado pelas pessoas, e pergunta: você quer ser curado? Você quer ser curado? Imagina só, Jesus, o Filho de Deus, o Deus encarnado nessa terra, olhando para os seus olhos e perguntando a você: você quer ser curado? Talvez se fosse eu e você, se nós pudéssemos nos colocar naquela situação e pegar o lugar daquele paralítico para Jesus perguntar para a gente, você talvez chegasse com uma listinha para Jesus e falasse: aqui, Jesus, é minha listinha do que eu quero ser curado hoje, do que eu preciso ser curado. Mas aquele homem não, aquele homem chegou e falou: mas Senhor, os anjos, quando batem lá na água e alguém pode ser curado, eu não tenho ninguém para me levar até lá. E Jesus fala para ele: filho, levanta, pega a sua maca e vai embora, você está curado. Enquanto nós temos justificativas, enquanto nós enrolamos, enquanto nós arranjamos desculpas para não mudarmos, Jesus tem uma palavra de transformação para a minha vida, Jesus tem uma palavra de transformação para a sua vida. Para de ficar enrolando, para de ficar arranjando desculpas, para de dizer e condicionar: ah, não tem ninguém para me ajudar, mas ninguém me ama, ninguém gosta de mim, ninguém me quer. Ah, mas eu sou pobre, ah, eu sou feio, ah, eu sou flamenguista. Não. Jesus quer transformar a sua vida. Jesus pergunta para você: você quer ser curado? Você quer ser transformado? Você quer deixar a sua maca para trás? Você quer deixar o seu passado para trás? Você quer deixar as humilhações, as acusações para trás? Você quer ser curado? E essa é a pergunta que Jesus te faz essa noite. Aonde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, aonde você estiver nessa noite, Jesus pergunta para você: você quer ser curado? Você quer ser curado dos seus traumas, dos seus hábitos, do seu pecado, do seu passado? Você quer ser curado?
É essa pergunta que Jesus faz para você. Você quer ser curado, você quer deixar a sua maca para trás, você quer andar e sair levantando, porque à beira do caminho, no tanque dos rejeitados, na porta da cidade, não é o seu lugar. Nós lemos o Salmo 63, quando começamos o culto: a minha alma ficará satisfeita como quando tem rico banquete. Deus tem um banquete para a sua vida, e o seu lugar não é mais sentado na porta da cidade. Jesus quer curar a sua vida. Seu lugar não é mais humilhado pela situação que você vive, porque Jesus veio até nós. Você e eu, pelos nossos pecados, pelas nossas forças, nós não podíamos chegar até Jesus. É ilusão sua você pensar que tem tantos anos de igreja, que tem tantos cursos de teologia, que já leu a Bíblia em pé, de cabeça para baixo, plantando bananeira, já leu a Bíblia de todos os jeitos, e você achar que, não, eu mereço a glória de Deus. Bobagem tudo isso. Por mais que a gente se esforce, nós não merecemos a glória de Deus, mas Ele veio até nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele estava no meio de nós. Ele sentava com os seus discípulos, ele tomava Coca-Cola com os seus discípulos, ele ia na praia com os seus discípulos, ele atravessava de barco com os seus discípulos, conversava com eles. Ele esteve entre nós, esteve aqui, e a única resposta para a sua vida é Jesus Cristo. Não são as suas forças, não são as suas próprias capacidades. A única resposta que você tem para a sua vida é Jesus Cristo. Eu deixei alguns outros exemplos aqui, mas eu quero pular para o último, porque nós já estamos ficando sem tempo. Mas lá, o último exemplo que eu quero fechar nessa noite é uma história que eu mais gosto da Bíblia. Uma das histórias que eu mais gosto, acho que é a história que Jesus conta que eu mais gosto, que é a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo todos nós conhecemos. O pai pega a sua parte da herança, reparte entre os dois, e na cultura do judeu, o que um filho mais novo fez de pedir a sua parte para ir embora, era considerado uma afronta gigantesca, porque era como se ele desejasse a morte do pai. E ele pega a sua parte, e ele vai embora, e a Bíblia conta que ele vai viver irresponsavelmente. Não conta para onde ele foi, não conta o que ele fez, não conta onde ele comprou, que a casa ele comprou, não. Que ele gastou, vendeu seus bens e foi pegar seu dinheiro e foi lá curtir a vida. E um dia seu dinheiro acabou, ele volta, está lá trabalhando na vida normal, ele está lá com os porcos, e para o judeu é uma coisa, para a gente entender algumas coisas na Bíblia, faz um parênteses, para nós entendermos algumas histórias na Bíblia, nós temos que entender o contexto que Jesus estava contando. Jesus estava contando para judeus, e às vezes nós lemos a história superficialmente e não entendemos o olhar do judeu para aquela história. Para um homem judeu trabalhar com porcos é o trabalho mais humilhante que tem, porque eles consideram um porco um animal imundo. Imagina aquele homem, além de trabalhar com os porcos, ele comia a comida dos porcos, ele convivia com os porcos, e você sabe que você pode pegar um porquinho, dar banho nele, colocar uma gravatinha, igual como você faz com o seu cachorrinho, mas quando você soltar o seu porquinho, ele vai sair correndo e vai pular na lama de novo. Você às vezes assistiu aquele filme Baby, o Porquinho Trapalhão, e você acha que o porquinho é um animal limpinho. Não, não é. Ele vivia com os porcos, ele dava comida para os porcos, se alimentava dessa comida. Um dia, bate na cabeça dele assim: quantas pessoas estão na casa do meu pai, quantos empregados estão na casa do meu pai, tendo comida de sobra, e eu estou aqui comendo a comida de porcos. Na cabeça dele ele pensa, prepara aquele discurso, igual quando você se chateia com alguém, quando eu me chateio com minha noiva Marisa, e eu preparo aquele discurso, né, amor, beijo, te amo, aquele discurso para aceitar e comover o seu coração. Quando eu era mais novo e aprontava no colégio, eu já preparava aquele discurso para falar para o meu pai e para minha mãe. Ele prepara aquele discurso e volta para casa, talvez, ensaiando aquele discurso. E a Bíblia, Jesus transfere a história para outro lugar. Jesus começa a falar o que estava acontecendo dentro da casa. Jesus começa a falar que naquela casa, aquele homem rico, aquele senhor de terras, ficava todo o tempo olhando para o caminho, esperando a hora que seu filho ia chegar. E na cultura do judeu, isso era algo como assim, um total desrespeito que o filho mais novo fez. E ele, como homem patriarca da família, vários funcionários, vários filhos que ele devia ter, ele não podia estar nessa situação que era humilhante. E quando ele vê
o seu filho mais novo vindo lá no caminho. Ele sai correndo em sua direção, o que é algo extremamente humilhante para o homem judeu. Ele não pode correr. Ele vai correndo na sua direção, o abraça, e para eles, quando alguém fechava, tinha algum problema, alguma briga, e era resolvido, eles selavam aquilo com um beijo. E a Bíblia conta que aquele homem pega o seu filho, o abraça, o beija, ou seja, assim, está tudo resolvido. Pega um anel, coloca em seu dedo, coloca sandálias, coloca roupa nova e fala: filho, aquele discurso que ele preparou, o pai abraça, beija, o amor do pai o cala, o leva de volta para casa, fala: olha, traga o novilho, vamos celebrar, vamos fazer uma festa, porque meu filho estava perdido. E a Bíblia conta que tem um outro filho, o filho que estava na casa do pai, o filho que tinha sua parte da herança, mas trabalhava cegamente para agradar o seu pai. Agradar o seu pai. A Bíblia fala que ele fala assim para o seu pai: pai, durante anos eu te servi e eu não ganhei nem um novilho, eu não ganhei nada, pai, eu não recebi nada. E aquele filho chega e questiona o pai, e o pai fala: filho, tudo que eu tenho é teu, tudo que eu recebi, tudo que eu te dei pertence a você, tudo que eu conquistei também pertence a você. E eu acho que não existe uma parábola que fale tanto do reino de Deus como essa, porque nós achamos que tem 2 filhos, mas nós nos esquecemos que existe o terceiro filho, e o terceiro filho está contando essa história. O terceiro filho está falando do filho que ficou em casa e nunca, ao ver o seu pai procurando no caminho, ao ver o seu pai com seu coração partido, aquele filho nunca chegou: pai, quer saber? Eu vou atrás do filho que está perdido, eu vou atrás do filho que está abandonado. A Bíblia conta essa história e nós achamos que só tem esses 2 filhos, só tem o filho mais novo e o filho mais velho, e esquecemos que o terceiro filho está contando a história, porque foi isso que o terceiro filho fez. O pai fala: filho, meus filhos, os outros filhos lá embaixo estão perdidos, e Jesus vem ao mundo. Jesus, como faz assim: pai, eu vou por amor a eles, eu vou entregar minha vida por amor a eles, como Jesus conta a parábola da vinha, que ele mandou o servo, mandou o segundo servo, e mataram, e quando achavam que iam ter respeito pelo filho, mataram também. Ele se entregou por nós. Jesus conta essa história se colocando no papel do terceiro filho, dizendo: eu vou entregar minha vida por eles, pai. E isso é a mentalidade que eu e você temos que ter. Nós temos que olhar que Deus está olhando para as pessoas desse mundo, que estão perdidas, que estão longe de Deus, estão vivendo uma vida de pecado, e nós, como filhos de Deus, como discípulos de Jesus, temos que dizer: pai, eu vou me colocar no caminho, eu vou atrás desse filho que está perdido, eu vou atrás do meu amigo, do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, que está longe de ti, Senhor. Eu vou atrás dele, eu vou atrás do meu amigo que está distante de Deus, eu vou atrás do meu amigo que pegou os bens e foi viver irresponsavelmente. Pai, eu vou atrás deles, assim como Jesus fez. Nós temos que ser esse tipo de filho, porque a graça de Deus vem até nós para nos libertar da vida de pecado. É a opção que você tem, é a opção que Deus coloca diante de você hoje. Você tem a opção de ficar sentado à beira do caminho, ou você tem a opção de se levantar e ser transformado por Deus. Você tem a opção de se arrepender e dar frutos, ou continuar vivendo a mesma vida medíocre que você vivia até agora. Você tem a opção de experimentar a cura de Deus, ou viver como você vivia antes, da mesma forma. Assim como aquela mulher adúltera, você pode escolher ir depois de receber uma experiência com Deus. Você pode escolher ir e continuar pecando, ou você pode escolher ir e não pecar mais, e desfrutar da intimidade com Deus. É você que faz esse tipo de opção, é você que faz esse tipo de escolha, é o que Deus coloca diante de você nessa noite. Você pode escolher ter um relacionamento profundo com Deus, ou você pode escolher viver a sua vida de acordo com aquilo que você deseja. Eu quero terminar, porque eu até passei da hora aqui. Mas se você, nessa noite, que está assistindo, todas essas pessoas que estão aí, se você diz assim: eu quero conhecer cada vez mais Jesus, eu quero ser cada vez mais íntimo de Jesus, eu quero ser cada vez mais amigo de Jesus, eu quero ter minha vida transformada por Jesus, eu vou pedir que você comente aí, na barra de comentários, você comente: eu quero conhecer Jesus. Comente aí, como uma forma de você assumir esse tipo de compromisso. Você que está dizendo nessa noite: eu quero conhecer Jesus, eu quero ser amigo de Jesus, eu quero ser íntimo de Jesus, eu quero me comprometer em pegar minha Bíblia e ler a palavra de Deus, eu quero me comprometer em fechar a porta do meu quarto e orar e buscar em Deus por alguma coisa nova.
crie esse compromisso, crie essa necessidade no seu coração, dizendo: Senhor, eu quero te conhecer mais, eu quero ser mais seu amigo, eu quero ser mais íntimo de ti. E eu quero quero que você feche seus olhos e curve a sua cabeça, aonde você estiver. Onde você estiver, feche seus olhos aí, eu quero orar com você.